E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Há mais ou menos 2 dias atrás, eu publiquei um vídeo aqui no canal onde dizia que o Vasco da Gama em breve trocaria de lugar no G4 com a equipe do Sport Clube do Recife. Naquele vídeo, eu falava que tinha quase certeza e alguma coisa me dizia de que o Vasco não venceria a equipe do CSA esse que no jogo anterior tinha tomado 4-0 do Sport em plena Arena Pernambuco, né? Até aí tudo bem. Eu aqui na minha emoção de torcedor achando que o Sport venceria a Tombense, que foi o que não aconteceu, e vai ter vídeo no canal aqui falando sobre isso também, tá? O Sport acabou perdendo para a Tombense de 1-0, mas o que foi que aconteceu com a equipe do Vasco da Gama? Foi para Alagoas e tomou uma pancadinha do CSA, perdeu o jogo por 2-0. E aí, ó, o que foi que aconteceu antes desse resultado? Vários torcedores do Vasco chegaram neste vídeo que está aqui no canal. O vídeo, inclusive, tem mais de 200 comentários, né? Muitos bem arrogantes do tipo, haha, quem é esporte na fila do pão? Ou então dizendo assim, o Vasco vai atropelar todo mundo, aqui é Vasco, porra, não sei o quê. Típico torcedor arrogante, que já torceu para uma equipe muito grande, mas que hoje torce para uma equipe de segunda divisão, tá? O Vasco da Gama hoje é uma equipe de segunda divisão. O último grande título do Vasco da Gama, eu até anotei aqui, né, para não ter que ter de memória, o último grande título do Vasco da Gama foi em 2011, nós estamos em 2022, tá? Foi em 2011 um título da Copa do Brasil. Um título. Só para vocês terem uma ideia, o Sport, que é o meu time, ganhou a Copa do Brasil antes do Vasco ter ganho a sua Copa do Brasil, né? Já que o Sport foi campeão da Copa do Brasil em 2008, tá? Os grandes títulos do Vasco é o seguinte, assim, os maiores, né? O Vasco foi uma vez campeão da Libertadores em 1998, o Vasco foi uma vez campeão da Mercosul em 2000, o Vasco foi 4 vezes campeão do Campeonato Brasileiro, né, tetracampeão, e o último título foi em 2000, e por último, a Copa do Brasil em 2011. Sem dúvida nenhuma, é um histórico de time grande, né, galera? Foram 4 títulos do Campeonato Brasileiro, um título da Copa do Brasil e 2 títulos internacionais, né? Um da Libertadores e um da Mercosul. Eu só não lembro se naquela época, em 2000, a Mercosul seria o que a gente tem hoje, a Sul-Americana. Possivelmente sim, né? Mas enfim, são 2 títulos internacionais, 4 do Campeonato Brasileiro e um da Copa do Brasil. Massa. Mas isso foi em 2011, o último. E antes desse título de 2011, o Vasco tinha sido campeão em 2000. Ou seja, o Vasco teve um ano de 1990, uma década, né? De 1990 espetacular, onde ganhou vários brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou Mercosul. Depois veio 2000, né? Ganhou Mercosul e tal. E parou por aí. De 2001 até 2011, o Vasco não tinha ganho nada grande no futebol brasileiro, nem no futebol internacional, né? O Vasco esse, que se não me engano, é a 4ª maior torcida do Brasil. Realmente o Vasco é um time grande, isso a gente não pode negar, tá? E de 2011 para cá, só rebaixamentos, né, galera? Para você ter uma ideia, o Vasco foi rebaixado um pouquinho antes, em 2008, 2013, 2015 e 2020. Ou seja, o Vasco dos clubes do G12, como vocês estão vendo aí nessa reportagem do Globoesporte.com, foi o time que mais foi rebaixado entre aquele grupo dito de elite, né, que eles se acham de elite, que é o G12 do Campeonato Brasileiro. Portanto, você, torcedor do Vasco, não viva apenas do passado, tá? Vocês têm um passado glorioso, realmente é um passado glorioso. O passado não se apaga, vocês são campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, Libertadores, massa. Mas o Vasco da Gama de hoje é um time afundado em dívidas, tá? É um time que não consegue formar grandes elencos, é um time que foi rebaixado 3 vezes nos últimos anos, 3 vezes, 2013, 2015, 2020, nos últimos 9 anos, 3 rebaixamentos, sem falar em 2008, tá? Portanto, ó, baixa a bola, cara. E o que foi que aconteceu? Vocês foram lá para Alagoas e tomaram uma pancada do CSA, ponto final. CSA esse, tá? Que tomou 4-0 do Sport. O Sport, outro time quebrado nessa Série B, um time que está aí na 8ª colocação, meteu 4 no CSA, time que venceu vocês por 2-0. Vocês não jogaram absolutamente nada. Então, galera, antes de vocês virem aqui com emoção, a emoção de torcedor, esculhambar todo mundo, pensa, pô, pensa. O Vasco nesse campeonato da segunda divisão, você vê como são as coisas, né? Nesse campeonato da segunda divisão, o Vasco tem 5 derrotas. O Bahia tem 7 derrotas e o Sport tem 7 derrotas. O que ajuda Vasco e Bahia a estarem na frente do Sport, ou seja, no G4,
é simplesmente o número de vitórias, que o Vasco e o Bahia têm mais vitórias do que o Sport, né? Só para vocês terem uma ideia, o Grêmio e o Cruzeiro, as duas melhores equipes do campeonato até o momento, apesar de que o Bahia tem um jogo a mais e no momento da gravação deste vídeo está na frente do Grêmio, né? Mas tem um jogo a mais. O Grêmio e o Cruzeiro só perderam 3 vezes, cara. Cada um só perdeu 3 vezes. Então o Vasco perdeu 5 e até que o Vasco perdeu pouco, tá? O Bahia perdeu 7 e o Sport perdeu 7. Mas o Sport peca pelos seus próprios problemas, né? Assim como também peca a equipe do Vasco da Gama e do Bahia, né? A sorte do Vasco e do Bahia é que os times que vêm atrás do quinto colocado para baixo não querem chegar no G4, né? O Sport pede para perder de todo mundo, né? Essa aqui é a realidade. Perde para perder e o Sport diz assim, ó, o outro time de camisa aqui sou eu, mas a gente não quer subir não. Sobe aí vocês, vão aí na minha frente, no próximo ano eu volto, porque não tem outra explicativa, né? Porque o Vasco não tá jogando isso tudo não. Lembrando que vocês, vascaínos, tá? Não conseguiram vencer o Sport lá no Maracanã com 60 mil pessoas apoiando, tá bem? Tudo indica que o jogo entre Vasco e Sport será no fim de semana e deve ser na Arena Pernambuco esse jogo. E pode ter certeza que vai ter aí umas 40 mil pessoas, na pior das hipóteses, 30 mil pessoas empurrando a equipe do Sport. E é muito fácil que o Sport vença o Vasco em Pernambuco, tá, galera? Então vocês aí, ó, baixa a bola, porque o Vasco de hoje é time de segunda divisão. Não é isso tudo aí que vocês estão pensando não, tá? Mas agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui o teu comentário. CSA 2, Vasco 0. E ainda faltam mais 4 jogos. E desses 4 jogos, o Vasco ainda vai jogar 3 jogos fora de casa, tá? Fora de casa. Se o Bahia for esperto, o Bahia vai se distanciar do Vasco no G4. E se o Sport for realmente esperto e parar de ser uma lesma, vai se aproximar do Vasco, tá? Lembrando, Vasco vai jogar agora contra o Bahia lá na Fonte Nova e vai perder, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Tchau, galera!